temos visto decisões, inclusive da Justiça do Trabalho, reconhecendo o vínculo empregatício entre o motorista por aplicativo e a empresa intermediadora ou tomadora do serviço, empresa de transporte. Tem uma série de fatores que a gente precisa discutir. Afinal de contas, qual é a natureza jurídica dessa empresa? Qual é a relação jurídica entre essa empresa e o motorista? Né? Então, sim, são várias interrogações, são vários debates que se travam sobre o tema, mas me diga lá, afinal de contas, tem vínculo empregatício ou não tem vínculo? Diga lá. Eu já gostei que você já foi botando o convidado na fogueira, né? Mas é isso aí. Eu acredito que nós não vamos encerrar o tema nessa noite, apesar de vamos fazer de tudo para esgotar o mais amplamente possível as temáticas a respeito dessa pauta. Eu tenho um posicionamento muito claro, professor. Eu acho que a gente já dividiu isso em outros momentos, em outras palestras, em outros projetos. Acredito que toda vez que os pensadores do direito do trabalho, né? Não estou falando só de juízes, estou falando da doutrina de uma maneira geral e, obviamente, os tribunais. Toda vez que o pensador do direito do trabalho foca no sentido da superproteção e coloca o vínculo empregatício como a grande conquista de direitos e garantias, como se o vínculo fosse, por si só, o garantidor de bem-estar social. Toda vez que ele pensa dessa forma, na minha visão, na minha humilde visão, ele está dando um passo para trás numa série de outros fatores que devem permear nessas relações sociais. O professor estava comentando, existe uma série de plataformas que fazem essa intermediação da mão de obra, de várias naturezas. Aqui você tem uma série de relações, o iFood, com a intermediação entre o restaurante e o consumidor final, passando pelo delivery, com a logística de entrega, né? Então, o que a gente chama de motoboy nada mais é do que um serviço de logística de entrega que está sendo intermediado, né? E aí chegamos ao grande tema do debate, o Uber como plataforma mais conhecida, que intermedia também um contato entre o cliente, consumidor do serviço, e alguém que quer oferecer esse serviço. A grande questão é saber se essa pessoa que quer oferecer o seu serviço, que se habilita para oferecer seu serviço, que atua de forma autônoma na prestação desse serviço, se ela estaria ou não subordinada à plataforma. Não vou aqui nominar plataforma A, B ou C, mas assim, o cidadão que de livre e espontânea vontade procura uma plataforma para se habilitar junto a ela, para se credenciar junto a ela, assina um contrato de intermediação, ou seja, a plataforma, nesse caso, ela age, né, recebendo, vou botar entre aspas, uma comissão por cada intermediação, por cada contrato que este prestador fará com o seu cliente final. Afinal de contas, nós somos clientes do prestador e também somos clientes vinculados ao Uber, a plataforma em si. Quando você pensa que estas relações, né, do consumidor final, do prestador de serviço autônomo, da plataforma que disponibiliza essa intermediação, essa logística, essa facilitação da logística, a quantidade de vínculos que se estabelecem ali, do ponto de vista consumerista, do ponto de vista civilista, comercial, e você estende isso, na minha visão, colocando todo esse debate sobre a pauta de não, é um vínculo empregatício, e rotula isso como se ser vínculo empregatício, como se atribuir o caráter de empregado fosse a grande segurança jurídica desse prestador, não identificar uma série de circunstâncias que estão não só no Brasil, no mundo todo. É você afastar a visão do empreendedor, a visão da iniciativa privada, a visão da autonomia da vontade. E aí colocar o vínculo empregatício como uma grande conquista. E esse é o grande problema. As pessoas elas estão defendendo a ideia do vínculo empregatício sob um único aspecto. É uma conquista social. Será que é uma conquista social? Será que é o melhor dos mundos para esse prestador? Será que ele quer isso? Ele almeja isso? Será que quando ele, de livre e espontânea vontade, se habilitou junto à plataforma, veja, a plataforma não bate na porta de ninguém dizendo assim, olha, eu quero você, venha para cá e tem que ser assim. Não. É o prestador que autonomamente vai e se habilita até a plataforma. Ele se credencia para prestar os seus serviços
sob a intermediação da plataforma. Ele pode prestar os seus serviços de outra forma. Poderíamos ter regulações, porque na verdade a gente tem uma visão muito limitada, a sociedade tem uma visão limitada muito em relação a essa questão do transporte de passageiros por dois motivos, professor. E aí eu gostaria de focar na questão do transporte de passageiro, porque a pauta é o Uber por causa da última decisão. Lógico, certo. Mas a reflexão continua para todos. O que é que nós temos com o transporte de passageiro no Brasil hoje? Nós temos o transporte coletivo de passageiro precário, precarizado. Do metrô ao ônibus, temos tido dificuldades de atender às necessidades da sociedade. Nós temos os cidadãos com seus próprios veículos, cada vez maiores e com cada vez menos pessoas dentro. Então, antigamente, meu pai tinha um Fusca e cabiam 7 pessoas. Né? Hoje eu tenho um Outlander, sou só eu no meu carro. Se minha esposa tem um outro carro, é só ela no carro dela, e cada um vai para um canto com um carro sozinho. Eu me lembro que nas férias da gente, professor Fernando, nós saíamos num carro com 8 pessoas dentro do carro. E era uma festa. E era festa, né? Era. E a menina Era maravilha. Mas, brincadeiras à parte, qual é a grande questão? Hoje nós temos o problema de que ter um carro próprio passou a ser uma meta para a classe média, passou a ser uma grande conquista para a classe média, o que não quer representar necessariamente uma melhoria na ideia de transporte coletivo. Muito pelo contrário. É engarrafamento, é emissão de gases, tudo isso vai criando mais dificuldade para a nossa vida urbana. Aí surgem a ideia de que as pessoas com os seus veículos particulares, que não estejam regulados sob a égide da normatização para táxi, porque todos nós sabemos aqui, para aqueles que não sabem, que a pessoa para ter táxi pagava um alvará ou vendia... Caríssimo, inclusive, caríssimo. A última vez que eu vi uma transação dessa natureza já estava em torno de 100, 150 mil reais. Era caríssimo o alvará. Caiu um pouco. Não, tinha gente que comprava vários alvarás para alugar, inclusive, era negócio. Era um negócio. Como foi o telefone. Como foi o telefone, então, você veja como nós estamos pensando a realidade do 2023 como quem pensa a realidade de quem alugava telefone e alugava alvará de táxi. 1988. Né? A gente está vivendo no mundo virtual, a gente está vivendo no mundo digital. Eu estava conversando com o professor Fernando antes de começar o nosso bate-papo, e por enquanto eu estou monopolizando esse bate-papo, por favor, me cortem quando quiserem. Mas eu estava conversando com ele que nós hoje vivemos no digital, né, para o digital. Então é um contrassenso eu entender que as ferramentas disponibilizadas no mundo virtual, e quando eu falo ferramentas, essas plataformas estão inseridas nesse contexto, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta a serviço do consumidor, e no que diz respeito ao transporte, né, o transporte de massa, quando você tem um transporte coletivo precário, quando você tem a lógica da concessão de alvará de táxi muito rígida E cara. você precisa atender uma determinada população. Surgem, então, os Uberes. Só que o Uber é aquele cidadão que tem o seu veículo, que não tem a concessão do alvará do táxi. Inclusive, isso já foi uma briga muito grande. Sim. Todo mundo lembra-se da discussão entre taxistas e Uber. Né? Porque Era briga feia, briga inclusive. feia. Aí se discute sobre... Os Ubers dizem que os taxistas têm facilidades na questão da aquisição do veículo, porque tem isenções de impostos. Né? Os taxistas, por outro lado, dizem que pagam caro para estarem dentro da regulação. Isso. Passou-se, então, a visualizar uma forma de regular o serviço do Uber, né? De controlar, de fiscalizar. Eu acho que isso é natural. Controlar e fiscalizar, inclusive, como a plataforma habilita e cadastra o usuário, que é assim que ela define. E o cidadão faz, eu estou apto, né? Eu tenho um veículo bom, preencho os requisitos da plataforma, eu estou apto a prestar esse serviço. E a partir desse momento, quando ele diz eu estou apto, se habilita esse cadastro, e você pensar que a grande proteção que esse cidadão vai ter é se ele tiver o vínculo empregatício reconhecido, para mim... Soa estranho. Soa estranho. Mas deixa eu fazer aqui uma parte, tá? Deixa eu fazer aqui uma parte, só antes de você continuar. Eu acho que
esse debate vai ser muito interessante, esse podcast vai ser muito interessante, tá? Porque, pelo que eu vi aqui, o meu querido colega advogado e professor Jarleno, ele entende que a melhor solução não é o reconhecimento da relação empregatícia entre o motorista por aplicativo e a plataforma, tá? E a plataforma, ou seja, ele entende que não é possível o reconhecimento de vínculo empregatício entre a Uber e o motorista. Mas o meu querido amigo aqui, colega Fernando Moura, ele pensa diferente. Então teremos aqui um grande embate, né? Vamos ver como é que vai ser, porque a posição de Fernando é diferente. Ele entende que existe relação de emprego, que o motorista não tem autonomia. Então a gente vai ter uma discussão aqui acalorada. Isso é bom, porque eu acho que a dialética é importante, né? Eu acho que como diz, toda unanimidade é burra, não é assim que se diz? Então, o bom é quando há divergência de opinião, porque é assim que se constrói a sociedade. A sociedade só se constrói e evolui com divergências, né? Mas continue, porque depois eu passo a palavra para Fernando. Não, eu vou dizer assim, eu vou parabenizar mais uma vez essa iniciativa desse programa, justamente por promover um debate de qualidade. Né? O professor Fernando Moura, o advogado, a gente vai trazer um debate que, primeiro, duas coisas que eu já sei, porque eu já conversei com ele e lhe conheço, professor, e sei da sua história. Primeiro, vamos ter um debate livre de ideologias. Isso, né? Sem dúvida. Um debate técnico. Técnico, né? Então a gente pode discutir a noite inteira. Vamos divergir ideias, né? Porque a gente tem posicionamento sobre isso é realmente o que a gente precisa no mundo atual. Exatamente. Mais uma vez, parabéns ao programa por promover isso. No momento em que a gente vem para um debate jurídico, né, de qualidade, com pessoas que entendem o contexto, a divergência só vai criar sucesso, só vai fazer evolução para a sociedade. É verdade. Mas é isso aí. É aquela história. Alguém há muito tempo atrás disse: eu posso até não concordar com o que você diz, mas eu tenho que assegurar o direito de você dizer o que você diz. Eu acho que é isso. Então, assim, respeitar a divergência de ideia, respeitar a opinião do outro é importante. Como eu disse, é assim que se constrói uma sociedade justa, né, fraterna, e é assim que a sociedade evolui. Evolução é pela divergência. É assim que eu ouço você, pondero, falo, cara, não tinha pensado nisso, tá? E a gente, é assim que as coisas acontecem. É verdade. Mas